Boa noite, mais uma transmissão do Vieira News. Hoje eu queria comentar um fato que aconteceu sobre as redes sociais, sobre um personagem que foi distribuído por pessoas comuns pelas redes sociais. Um vídeo onde tem um personagem fazendo um meme do presidente do Congresso, Hugo Mota, chamado Hugo Nem Se Importa. E teve uma repercussão que esses memes acabaram ultrapassando não só pessoas que assistem a mídia independente e acabaram ultrapassando também pessoas que acabam consumindo a mídia mainstream, a mídia corporativa, como a Rede Globo, que defende os interesses da Faria Lima, dos banqueiros, dos rentistas, até porque os proprietários das organizações Marinho são pessoas rentistas que utilizam a, a concessão de televisão, de comunicação, de rádio e televisão que foi concedida pelo Estado para atacar o próprio Estado ao qual foi lhe dado a permissão de transmitir informações que deveriam ser informações ao povo e ao público. E, na verdade, a televisão, a comunicação das redes corporativas, como a Rede Globo, como a Rede Record, como a Rede Bandeirantes ou o próprio SBT, eles apenas servem de fazer propaganda para o mercado financeiro, ao qual o Hugo Mota acabou recebendo um convite de um ex-governador de São Paulo, o João Dória, que é um oligarca há muito tempo, prestando aí apoio às decisões do Hugo Mota contrárias à, à isenção de impostos para quem ganha até R$ 5.000, ou uma redução de imposto para quem ganha até R$ 7.000 e fazendo uma regulação dos impostos para essa elite que é por volta de 140 mil ricaços que ganham acima de 1 bilhão, 1 milhão por ano, que paguem o devido imposto, e não que a classe trabalhadora, a classe que sustenta o país, pague a maior carga dos impostos. Então a Rede Globo fazendo afirmações inverídicas, mais uma vez, tentando fazer seu apoio ao Congresso corrupto, que foi nos últimos anos assediado por, pelo fascismo bolsonarista, que alegando corrupção para se elegerem, sendo eleitos punguistas, falsos pastores, enfim, fascistas, para defender os interesses dos empresários. Eu vou colocar um pouco de um corte que tem de uma mídia independente que eu assino, um corte da TV 247, para a gente poder verificar o, o vídeo em questão.
Você já sabe que a campanha contra as posições elitistas da extrema-direita, da direita tradicional e do centrão no Congresso, todas contra os interesses das pessoas que não são muito ricas, gerou uma série de memes e vídeos nas redes sociais. Um personagem fictício, o Hugo Não Se Importa, clara referência ao presidente da Câmara, Hugo Motta, de repente ficou famoso. A historiadora Esther Carvalho resumiu tudo numa foto em forma de meme no X, o antigo Twitter. A imagem mostra reunidos a ex-ministra de Bolsonaro, Damares Alves, o inacreditável senador Magno Malta, o tal astronauta que era ministro e virou senador, o ex-ministro da Saúde que não conhecia o SUS, Eduardo Pazuello, e os deputados Carlos Jordi e Nicolas Ferreira, todos da extrema-direita bolsonarista no Congresso, e todos votaram ou apoiaram o aumento da conta de luz, contra a taxação dos super ricos e contra a isenção de impostos da cesta básica. Não se esqueça de que lado estão, é a mensagem do meme. O jornalista Kleber Lourenço foi na mesma linha e justificou a campanha que tomou as redes nessa semana. Me desculpem, mas foi o Congresso que tentou obrigar vítima de estupro a terem filhos com os criminosos, impediu a taxação dos super ricos, tentou cortar recursos da educação, é contra o fim do 6-1 e super salários, e como representantes eleitos, serão cobrados. Aí, neste sábado, 5 de julho, aconteceu o inevitável. Aquele vídeo meme que já tem quase 15 anos e que vez ou outra ressurge para viralizar, apareceu novamente. Aquele com um trecho do filme, aliás, ótimo filme alemão, A Queda, retratando Adolf Hitler nervoso, muito nervoso com sua equipe ante a perspectiva cada vez mais realista de derrota na Segunda Guerra Mundial. Como ocorreu nos exemplos anteriores, a legenda fictícia em português retrata uma situação atual e bem nossa. No caso específico, o ditador alemão representa Hugo Motta, o presidente da Câmara que liderou a traição ao governo Lula para impedir o aumento do IOF e assim satisfazer os interesses da Faria Lima. Confira o vídeo que já está viralizando. Die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer sind Sie, dass Sie es wagen, sich meinen Befehl zu widersetzen? So weit ist das also gekommen. Das Militär hat mich belogen. Jeder hat mich belogen, sogar die SS. Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Nicht als Feiglinge, Verräter, Versager. Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes. Sie ist ohne Ehre. Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert. Es hat mir jeden nur ersichtlichen Widerstand in den Weg gelegt. Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert.
Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut. Bitte, Gerda. Jetzt beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Bom, é isso. O fascismo, o nazismo, o sionismo são formas de fazer política, onde você usa grandes informações mentirosas, utilizando os meios de comunicação que eu falei antigamente, era o cinema, o rádio e os jornais, para fazer propaganda política. Foi o que o bolsonarismo conseguiu fazer no Brasil, através das redes sociais, que foi tomada por investimentos estrangeiros como a BlackRock e outros tipos de think tank, financiadores com capital estrangeiro dos Estados Unidos, com o pessoal do Trump, fazendo propagandas em massa, utilizando as redes sociais, que agora precisam ser regulamentadas para que esse tipo de coisa aconteça. Então, nesse lastro, vários fascistas foram eleitos para defender os interesses dos banqueiros, dos rentistas, de verdadeiros parasitas que não trabalham e não pagam imposto, porque a carga tributária sempre acaba ficando nas costas do trabalhador. Eles não esperavam, porque nós estamos em 2025 e a esquerda, que não utilizava esse tipo de tecnologia, em 2016, quando começaram as campanhas, as chamadas Jornadas de Junho, mais uma vez explicando, financiado pelo capital internacional para a derrubada de um governo democrático na ocasião 2013, a derrubada da presidente eleita democraticamente, a presidente Dilma Rousseff, que foi comprovado que foi um golpe midiático, né, junto com os meios de comunicação, onde uma presidente foi impedida de exercer o término do seu mandato sem praticar nenhum crime. Então fica aqui o registro desse evento que aconteceu nas redes sociais, onde a esquerda começou a desenvolver algum tipo de resposta contra as grandes quantidades de desinformações que a extrema-direita, o fascismo brasileiro vem implantando, e onde várias pessoas brasileiras, inclusive os amigos meus que eu cortei relacionamento, colegas de trabalho também, devido à sua tendência fascista. Isso é bom, porque hoje a gente sabe quem é quem, e quem é democrático, e quem defende terroristas, golpistas, pessoas que não conseguem enxergar a coisa contraditória. Então fica aqui o registro de hoje. Obrigado, deixa o like, compartilha o vídeo, deixa um comentário. Se quiser dar os dislike também pode dar. E eu agradeço se tiver assistido até aqui. Boa noite.